Fala, meus amigos e minhas amigas, a gente vai agora conhecer questões sobre organização do ambiente de trabalho. São questões que têm alguma fundamentação teórica, como os 5S, etc., mas na sua maioria são questões que você consegue responder com bom senso sobre um ambiente de trabalho mais bem organizado e um trabalho que flua melhor. Vamos conhecer então essas questões? Partiu? Então vamos lá, sobre organização do ambiente de trabalho. Vamos lá então. Uma boa organização do ambiente de trabalho é fundamental para o bom desenvolvimento das atividades no dia a dia. Para isso, existem várias formas ou programas que auxiliam nessa organização do ambiente de trabalho. O programa que consiste basicamente na organização do ambiente, na sua manutenção e segurança, transformando em um ambiente harmonioso e limpo, é o Seis Sigma, TQC, 5S ou ISO. Galerinha, a resposta correta, letra C, é o programa 5S, Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke. Sim, você tem que saber essas 5 palavras em japonês e o seu significado. Seiri, descarte, jogue fora aquilo que você não usa. Seiton, arrumação, mantenha cada coisa no seu local. Seiso, limpeza, mantenha o ambiente clean, limpo, visualmente. Seiketsu, é a higiene pessoal e os cuidados que eu tenho que ter para manter tudo isso em ordem. E Shitsuke é a disciplina de manter todos esses aspectos sempre, para não ter que ficar sempre arrumando as coisas, sempre arrumando o ambiente de trabalho. Então você tem que saber de cor e salteado o nome em japonês e a tradução para o português. 2. Organizar um ambiente de trabalho é imprescindível para que as atividades sejam executadas de maneira adequada. São vantagens da organização do ambiente de trabalho, exceto. Então, qual que não é vantagem? Letra A. Melhor qualidade em produtos e serviços? Isso é vantagem. Aumento do cansaço físico e mental causado pela procura de objetos e informações? Obviamente, isso não é uma vantagem. Resposta à letra B. Eliminação de excessos e desperdício é uma vantagem. Aumento da produtividade, satisfação pessoal e da equipe é uma vantagem. E maior rapidez para encontrar objetos e informações, obviamente, também é uma vantagem. A única que não é, letra B. Questão 3. Sobre a organização do ambiente de trabalho, assinale a alternativa incorreta. As cores da parede também devem ser consideradas? Correto, devem. Tem cores que aceleram o metabolismo e que criam paz no ambiente de trabalho. B. A cadeira do profissional de secretariado deve ser giratória sem braços. E aí, galera? Essa é errada. Tem que ter braço por uma questão de ergonomia, para não gerar lesões. C. A iluminação deve evitar reflexos excessivos, pois causam sonolência e cansaço. Questão correta. D. Usar os equipamentos conforme indicação do fabricante para garantir-lhes uma maior sobrevida, também está correta. E a mesa de trabalho deve estar sempre numa posição que lhe permita ter a visão da porta de entrada e da porta do executivo, do seu chefe. Resposta correta, letra B. Caso aí numa função de secretariado, né? Então a B é a resposta incorreta a ser marcada, perdão. 4. Os projetos de organização do ambiente de trabalho necessitam de um processo de implementação com persistência, dedicação e paixão para alcançar a mudança pretendida e a aceitação dos funcionários. Assinale a alternativa que apresenta as recomendações para a implementação bem-sucedida de um novo ambiente de trabalho. Letra A. Planejar, coordenar, comandar, convencer, agir e ser atencioso. B. Visualizar, projetar, participar, adaptar, ajustar e ser ambicioso. Essa está fora. C. Iniciar, angariar, administrar, definir, arranjar e ser aglutinador. Essa está fora. D. Discutir, considerar, informar, conduzir, finalizar e ser atuante. Por causa do discutir, essa está fora. E analisar, comunicar, envolver, integrar, conservar e ser corajoso. E aí, galera, qual das duas? Galerinha, pode eliminar a letra A. A resposta correta é a letra E, por causa do convencer. Isso deixou a letra A errada, ok? E o ser corajoso, que você deve ter estranhado, é no sentido de implementar mudança. Para implementar mudanças, temos que ter coragem para isso. Resposta correta, letra E. 5. A respeito de uso e manutenção de equipamentos de escritório, julgue o item. A limpeza e a organização do ambiente de trabalho são irrelevantes para a conservação dos equipamentos de escritório. Obviamente, questão totalmente errada, né, gente? São relevantes. Esse é o erro da questão. 6. Na organização do ambiente de trabalho, é realizado o estudo e distribuição dos trabalhos na empresa. Para que isso ocorra, são definidos alguns termos.
Assinale a alternativa que apresenta o termo que define um conjunto de atividades convergentes e afins, que caracteriza as atribuições das unidades, dos departamentos organizacionais e dos cargos, servindo inclusive como critério de departamentalização da empresa. Galerinha, operação e tarefa é no nível individual. Unidade não tem nada a ver. Sobre função e atividade. Nesse caso, resposta correta, letra C, função. São as funções que definem a departamentalização. Por exemplo, vendas, marketing, finanças. São funções. Dentro dessas funções temos atividades, que são realizadas por tarefas e operações. Então, a resposta correta, letra C. 7. Quando há problemas com a organização do ambiente de trabalho, é possível utilizar algumas ferramentas, como a metodologia japonesa do 5S, que é composta pelas seguintes palavras japonesas: seiri, utilização; seiton, ordenação; seiso, limpeza; seiketsu, senso de saúde e higiene; e shitsuke, senso de autodisciplina. Assim, a palavra e sua tradução que indicam o que deve ser mantida a ordem no local de trabalho são seiso, ou senso de limpeza; seiketsu, ou senso de saúde; seiton, ou senso de ordenação; ou shitsuke, ou senso de autodisciplina. Bom, galera, você deve ter respondido letra C, né? Mas o correto é a letra D. Sabe por quê? A letra D está falando de manter a ordem. Para manter a ordem é autodisciplina. Seiton é colocar a ordem, fazer a ordem acontecer. Manter é disciplina, é shitsuke. Não vem brigar com a banca. Essa resposta não tem recurso. Continuando. 8. Entre as condições de trabalho que contribuem para o processo de adoecimento do trabalhador, incluem-se fatores psicossociais e fatores associados ao ambiente físico e organização do trabalho. Então, ó, psicossocial, relação com as pessoas. E ambiente físico. São causas aí de doenças no trabalho. Beleza. Os primeiros, que são os psicossociais, abrangem a grande maioria das causas das enfermidades do trabalhador, tendo como motivo recordista os conflitos de relação profissional, sobrepondo-se à influência dos fatores individuais de adoecimento no trabalho, como vícios posturais e doenças pré-existentes. E aí, galera? Questão errada, tá? Houve a inversão. Os primeiros, né, que está falando aí dos aspectos psicossociais, está alegando aí que é recorde. E os recordes não são os fatores psicossociais, são as questões físicas, que são recordes de acidentes no ambiente de trabalho. Questão errada. 9. Manter a organização no ambiente de trabalho é muito importante para qualquer profissional que queira ter mais produtividade e qualidade, pois garante às pessoas melhores condições de vida e facilidade no dia a dia, além do conforto e limpeza. Além disso, a organização no ambiente de trabalho permite maior produtividade e qualidade profissional? Com certeza, né, galera? Intensificação da ingerência e da burocracia? Imagina, um ambiente mais bem organizado, ao contrário, né? Ausência de controle da eficiência? Ao contrário. Ampliação de tempo e de gasto na execução de tarefas? Ao contrário. Única resposta correta, bem fácil essa, letra A. E chegamos então na nossa 10ª questão. Uma organização, dentro dos conceitos contemporâneos da gestão de pessoas, preocupou-se com o bem-estar geral e com a saúde dos trabalhadores no desempenho das suas tarefas. Estruturou um plano de cargos em que cada trabalhador desenvolverá atividades adequadas às suas habilidades e competências, além de organizar a empresa de forma que o ambiente de trabalho se mantivesse calmo e agradável para o desenvolvimento das tarefas. Assim sendo, pode-se concluir que essa organização preocupa-se com a qualidade de vida no trabalho, QVT, que envolve aspectos físicos e ambientais, como os aspectos psicológicos do local de trabalho. E aí, galera? Questão totalmente correta. Quando a gente fala de QVT, qualidade de vida no trabalho, a gente está falando de todas as ações das organizações para diminuir o estresse do trabalhador. A qualidade de vida no trabalho é com base em vários pilares, como saúde e esporte, como trabalho em equipe, dentre outros. Então, a partir do momento que a gente fala de qualidade de vida no trabalho, isso proporciona um ambiente físico e psicológico mais agradável para que o trabalho ocorra de forma organizada. Beleza, galera? Bom, como eu falei, essas questões de organização do ambiente de trabalho, elas são relativamente simples, com exceção dos 5 S's, que você tem que saber ali de cor, o significado de cada palavra em japonês para a tradução para o português. Isso é extremamente importante. Beleza? Tamo junto então e a gente se encontra nesse universo maravilhoso da administração. Até mais, gente!